Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante no contexto da história da guerra do mal contra o bem, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui neste canal, tá certo? Eu peço a você que está chegando pela primeira vez que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo e assista aos outros vídeos do canal também. Eu tenho certeza que muito conhecimento tem para você aqui, tá certo? Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma pequena introdução a partir da Bíblia Sagrada. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito o seguinte: Jesus falando a Pedro: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós temos aqui neste capítulo Jesus anunciando a criação da sua igreja. Qual que é a igreja que Jesus Cristo deixou para nós? A igreja que começou com Pedro e com os apóstolos e que foi sendo transmitida aos cristãos através dos discípulos de Jesus, a Igreja Católica Apostólica Romana, que no início ela não se chamava assim, ela se chamava Igreja Universal, tá certo? É claro que ela foi se formando aos poucos, né? E tem a estrutura que tem hoje. Por que nós precisamos confiar na Igreja Católica, nos ensinamentos da Igreja Católica? Porque Jesus Cristo prometeu também na Bíblia que não deixaria a igreja fora da verdade. Aonde está isso? Evangelho de São João, capítulo 16 também, versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não os podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, a partir deste versículo, nós temos a certeza de que tudo que os apóstolos ensinaram, tudo aquilo que eles nos deixaram e que foi transmitido aos seus sucessores, os bispos, os sacerdotes da Igreja Católica, que estão nos documentos da Igreja, nos livros dos grandes doutores da Igreja, tudo que a Igreja nos ensina é a verdade. E essa verdade tem um objetivo, que é nos levar para a salvação. E uma última passagem aqui, que está no Evangelho de Marcos, coincidentemente também capítulo 16, no versículo 15, está escrito assim: depois que Jesus ressuscitou e lhe apareceu para os seus discípulos, ele disse assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que eu iniciei com essa introdução bíblica? Primeiro, porque nós estamos falando de um contexto espiritual, né? Nós estamos falando da guerra do mal contra o bem ao longo da história. E nós chegamos aqui a um momento muito importante da história desta guerra, que foi o momento em que houve uma ruptura na igreja e 1/3 dos cristãos abandonaram a Igreja Católica. Nós vimos nos vídeos anteriores que a guerra de Satanás contra Deus, ou seja, a guerra do mal contra o bem, se deu inicialmente contra o povo eleito de Deus, os judeus. Depois, Satanás tentou destruir Jesus, impedi-lo de nascer.
Depois, a guerra foi contra os cristãos, os seguidores de Cristo. E no início do cristianismo, a única igreja que existia era a Igreja Católica. E depois, contra os ensinamentos da igreja, através das heresias. Depois, a guerra foi contra Maria, a mãe de Deus e nossa mãe, e contra nós. Porque o que Satanás quer? Ele quer nos afastar de Deus. Assim como ele não pode mais alcançar a Deus, ele também não quer que nós alcancemos. Então ele quer nos afastar de Deus, nos levar para o inferno junto com ele. Então qual é a realidade da Idade Média? Nós vimos que a Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente, através das invasões bárbaras. Neste período, nós tínhamos, no período da Antiguidade, nós tínhamos cidades muito povoadas, nós tínhamos comércio, nós tínhamos um certo progresso. Com as invasões bárbaras, praticamente tudo foi destruído. A única coisa que ficou de pé foi a Igreja Católica. Era a única instituição organizada que se manteve de pé. E a Igreja, através de muita luta, através de muitos martírios, ela foi educando os bárbaros, ela foi evangelizando os bárbaros, até chegar a uma civilização que chamava-se cristandade. A maioria das pessoas aceitou o evangelho, onde a maioria das pessoas era feliz, vivendo com Deus, por Deus e para Deus. Depois nós tivemos o grande cisma da igreja, onde nós tivemos uma divisão da igreja do Ocidente, com sede em Roma, e a igreja do Oriente, com sede em Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Tivemos anteriormente o islamismo, que causou também um grande dano ao cristianismo. E nós tivemos agora, no final da Idade Média, alguns pensadores, alguns filósofos que começaram a se revoltar contra a igreja, contra esse domínio da igreja sobre as pessoas, e aí culminou na Reforma Protestante. Uma das primeiras coisas que influenciou a Reforma Protestante foram os abusos e as imoralidades do clero daquela época. Então aqui eu queria abrir um parênteses para dizer a vocês o seguinte: a Igreja Católica, a gente pode dividir ela em três. Nós temos a igreja, que são os templos, as construções. Nós temos a igreja, que são as pessoas que seguem a doutrina, e nós temos a instituição com a sua doutrina, com a sua fé, com as suas crenças, com os seus ensinamentos, com os seus sacramentos, as suas orientações, a parte espiritual. Então, a instituição católica, ela é santa, mas os católicos não são, nem os líderes da igreja. Todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, e nessa época os líderes religiosos realmente se deixaram corromper pelas riquezas, pelas luxúrias. Então nós tivemos realmente uma situação muito triste na Igreja Católica, e realmente muitas pessoas se decepcionaram com esses exemplos, Por isso que é tão importante nós que nos dizemos cristãos, nós darmos o exemplo, porque se você fala uma coisa, se você prega uma coisa, mas vive outra, o que prevalece é o seu testemunho. Então a igreja ensinava uma coisa, mas os líderes da igreja estavam vivendo, claro que não todos, mas muitos estavam vivendo situações realmente muito complicadas, Então o que tinha? Tinha
a venda de indulgências. As pessoas estavam vendendo o perdão de Deus e isso realmente indignou muitas pessoas, né? Principalmente o Lutero, que foi a grande personagem da Reforma Protestante. Tinha também a venda de relíquias sagradas. Relíquias eram partes de santos, né? Ossos de santos e outros objetos importantes de valor espiritual importante. E nós já vimos também que nessa época tinha a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. Então, primeiro nós tivemos uma situação de imoralidade, de corrupção, de abusos dentro do clero. Em segundo ponto, nessa época, as pessoas já estavam mais formadas, né? As pessoas já estavam mais estruturadas, já tinha passado quase 1000 anos da invasão dos bárbaros, né? Então já haviam universidades, né? O conhecimento científico já estava avançando, então as pessoas já estavam evoluindo do ponto de vista do conhecimento, e dos outros pontos de vista também. E estava aí nascendo, começando o Renascimento. Então, esse período do Renascimento, ele é marcado por uma ruptura com os pensamentos cristãos, os pensamentos da Igreja Católica. Então, na Idade Média, nós tivemos uma teocracia, ou seja, Deus estava acima de tudo, Deus estava em primeiro lugar. Exatamente como Jesus tinha pedido para que os apóstolos, para que os discípulos fizessem lá em Marcos 16, né? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, os apóstolos, os discípulos fizeram exatamente isso. Então, o evangelho na Europa, naquela região da Europa, ou seja, na parte ocidental ali, estava disseminado, as pessoas estavam vivendo plenamente o evangelho na alta Idade Média. Depois foi caindo, né? Aí foi surgindo o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é o homem no centro de tudo. Então Deus foi perdendo espaço e o homem foi ocupando um espaço que anteriormente era ocupado por Deus. Então daí surgiram vários filósofos, vários pensadores revoltados com a igreja, que começaram a combater os ensinamentos da igreja, né? Deveriam ter combatido os líderes religiosos, mas não as ideias, né? Por quê? Porque nós vimos lá em João 16 que Jesus prometeu que nós teríamos acesso a toda a verdade através do Espírito Santo. Então, tudo que a Igreja Católica ensina é a verdade, é aquilo que nos leva para a salvação, né? Continuando aqui, então nós tivemos o humanismo, nós tivemos o renascimento e nós tivemos também a formação das monarquias nacionais. Vocês devem se lembrar que na Idade Média nós tínhamos os feudos, né? Era um período que prevalecia o feudalismo. O que eram os feudos? Os feudos eram grandes fazendas. Por quê? Porque as cidades foram destruídas. Então, para as pessoas se protegerem, para as pessoas conseguirem sobreviver aos ataques bárbaros, eles se organizaram em grandes fazendas que eram os feudos. E depois, né, de um certo progresso, começaram a se formar as monarquias nacionais. Foi o início da formação dos estados, dos países como nós temos hoje, né? Então nós tivemos aí um declínio da autoridade papal, né? Mais uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, que na Idade Média quem governava eram os reis e os líderes religiosos, o Papa, né? O Estado e a Igreja governavam juntos. Então, a partir, né, do final da Idade Média e início aqui da Idade Moderna,
Então, o poder dos reis aumentou e o poder papal diminuiu. E aí já estava em pleno vapor, né, em crescimento, o capitalismo, já estava surgindo a burguesia, que era uma classe que tinha mais posses, que tinha mais conhecimento e que valorizava mais as questões materiais. Então, tudo isso junto influenciou para que houvesse a reforma protestante. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a pessoa do Lutero, que foi quem deu início a essa reforma protestante. O Lutero, ele foi uma pessoa que teve uma infância muito difícil. Seu pai era muito enérgico, sua mãe também. Ele tinha vários traumas de infância, vamos dizer assim, né? Lutero estava se preparando para ser advogado, que era a vontade do seu pai, e como contam, né? Ele estava fazendo uma viagem, estava chovendo muito forte, estavam caindo vários raios, ele ficou com muito medo. Algumas falam que ele estava acompanhado de um amigo, um raio matou um amigo dele e ele sobreviveu. E ele, com medo de morrer também, ele fez uma promessa a Santa Ana, que se ele sobrevivesse, que ele se tornaria um monge. Então, Lutero, nós podemos ver que ele não era uma pessoa que tinha vocação religiosa. Ele se tornou monge para cumprir uma promessa que ele fez no momento de dificuldade. Ele era uma pessoa de palavra, né? Ele realmente se tornou monge, seguiu muito à risca, né, os ensinamentos, a rotina do monastério onde ele estava, fez muito jejum, muito sacrifício, muita oração, mas Lutero, ele era uma pessoa perturbada espiritualmente. Ele tinha um probleminha com relação aos pecados. Ele ficava horas confessando. E ele terminava de confessar e ele achava que ele não tinha se libertado dos pecados. Então ele tinha aquele conflito de se achar uma pessoa pecadora, de se achar uma pessoa indigna. E isso aí são situações em que Satanás usa, são brechas que Satanás usa para poder fazer a sua obra, né? Rancor, perturbações espirituais, perturbações psicológicas. Satanás sempre usa esse tipo de pessoa para poder fazer as suas artes, né? Então, Lutero, ele viu aquela situação, ele foi a Roma e ele viu uma realidade da igreja que ele não conhecia, que era essa realidade luxuosa, e ele enxergou os problemas da igreja e o que Lutero quis. Lutero queria uma reforma da igreja católica. Lutero nunca quis criar uma outra igreja. Ele queria uma reforma na igreja que realmente era uma necessidade da época. Então ele fez as 95 teses, pregou na porta da igreja lá de Wittenberg e ele queria abrir uma discussão. E o que fizeram? Imprimiram as teses, distribuíram para toda a região da Alemanha e aí isso gerou realmente um rebuliço muito grande. O Papa ficou sabendo, pediu para ele reconsiderar, ele não quis, ele estava convicto mesmo das 95 teses, ele foi excomungado, ou seja, foi expulso da igreja, ele era um monge, né, um sacerdote, ele foi expulso da igreja. Só que Lutero, ele representava muito bem os interesses burgueses, da burguesia que estava surgindo, e os interesses dos reis. Por quê? Porque os reis, eles estavam querendo tomar posse dos bens da igreja e a burguesia queria se libertar das proibições que a doutrina católica impunha contra a cobrança de juros, o acúmulo de bens. Eles estavam incomodados com isso, eles queriam viver, né, da riqueza. Teve um rei que acolheu
Lutero escondeu Lutero da igreja porque, na verdade, Lutero foi condenado por heresia. Então, estava no período da Inquisição. Lutero, segundo a norma, ele deveria ser morto, né? Ele deveria morrer porque ele não abdicou das suas heresias. Mas ele foi escondido, então ele sobreviveu e continuou a escrever, né, livros contra o Papa, contra a Igreja, e as suas ideias disseminaram e gerou uma série de revoltas, brigas mesmo, muita gente morreu nessa briga, e aí surgiram outros que aproveitaram da brecha que Lutero deu, como por exemplo Calvino, e fundaram igrejas que eram chamadas de protestantes porque eles realmente estavam protestando contra a Igreja Católica. Então, aquele gesto que Lutero teve de pregar as 95 teses contra a doutrina católica, contra a Igreja Católica, gerou esse tumulto todo. Eu acredito que Lutero nem de longe imaginou onde que a sua atitude chegaria, né? E eu acredito também que ele se arrependeu depois de ver as consequências, né? Algumas pessoas dizem que Lutero se enforcou. Algumas pessoas dizem que ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então não se sabe ao certo como foi a morte dele. Mas a partir da sua atitude, porque na verdade nós vimos os precursores da Reforma Protestante, muitas pessoas estavam reclamando, mas ele tomou uma atitude mais drástica que motivou outros a tomarem atitudes mais drásticas ainda, né? Por um lado, nós tivemos realmente uma reforma na Igreja Católica, algumas teses de Lutero foram aceitas, outras não, mas o benefício causado foi muito menor do que o malefício. É isso que nos interessava saber sobre a Reforma Protestante. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus.